Olá, sou Fábio Dantas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Xangô, que é o orixá da justiça, um orixá bem conhecido no Brasil. Vamos lá, etimologicamente Xangô é uma palavra de origem iorubá, onde o sufixo xá significa senhor, angô é fogo oculto, né? Pode ser traduzido como raio ou alma. Assim sendo, Xangô significa senhor do fogo oculto. Então, é um orixá quente. É tanto que o prato de Xangô é o amalá, aquele quiabo fervendo, pegando fogo mesmo. A comida que eu falo não é você colocar para ele comer, não. É uma oferenda, né? A gente faz oferenda para os orixás. Cada orixá tem seus cânticos, suas danças, suas comidas. E quando a gente vai fazer uma oferenda para Xangô, para a gente fazer a nossa conexão com ele, é um amalá, que é feito com quiabo. Daqui a pouco eu mostro a imagem. Aguarde aí que eu mostro já, viu? Foi rei na cidade de Oiô, na Nigéria, filho do Onanian, o grande Alafim de Oiá. Alafim eram aqueles homens que sucediam o reino, né? Então tem as lendas dele, que ele foi um rei muito poderoso, Obá, que significa rei. E aí algumas músicas você vai encontrar esse nome, Obá, Obainã, o rei do fogo, que é Xangô, sempre associado. Orixá da justiça, do poder dos raios, do trovão e do fogo, né? Dizem que Yansan, ela faz aquele movimento com os ventos para a nuvem ficar bem pesada para jogar Xangô fazer, né, a parte dele, que é o trovão. Tem muitas lendas, né, que diz que quando cai um raio na casa de alguém, no quintal, e não acontece nada, é Xangô abençoando. Vocês vão encontrar muitas coisas, né, escritas a respeito de Xangô, porque, como eu disse, é um orixá que tem muita literatura, tem muita lenda, tem muita coisa a respeito dele. O campo de atuação é a razão, o equilíbrio, a sabedoria e a equidade. O que é equidade? Você tratar as pessoas de forma equânime, justa. Xangô, filho de Xangô, geralmente tem essa questão da racionalidade, por isso que o campo é a razão. Existem outros orixás, não que o orixá seja assim, são características do filho de Xangô. É a lei da causa e efeito. Xangô é a lei da causa e efeito mesmo. Ele geralmente vem nas suas danças, algumas pessoas de filhos de Xangô gostam de fazer a tatuagem do Oxê. Oxê, esse machado aqui, que corta dos dois lados para mostrar que Xangô, ele não tem uma preferência, os dois lados por iguais, duas lâminas ou dois gumes, símbolo da imparcialidade. Xangô é o justiceiro, Xangô é quem julga, mas ele é o dono da balança também, e a balança precisa ter os dois lados iguais, do poder em toda a sua plenitude. É bem interessante, né? Outra coisa relacionada a Xangô é a gamela. Gamela e o pilão. Pilão também de Oxaguian, né? Mas o Xangô, ele traz essa questão do pilão. Geralmente o pilão de Xangô ele tem duas bocas aqui, que representa a livre passagem entre os dois mundos. E como eu falei, o equilíbrio, podemos ir também para o equilíbrio. Assim como o Oxê, que é o machado dele, tem dois lados, o pilão também eu encontrei nos meus estudos que ele tem esses dois lados por iguais para mostrar a equidade, a justiça. A gamela, inclusive vem da gameleira, que é uma das árvores de Xangô. As oferendas de Xangô geralmente são colocadas na gamela, que é feita de madeira, né, dessa árvore aí, e vem essa ligação dele com a natureza, não só Oxóssi, outros orixás também têm ligação com a natureza. E aí os objetos que ele mais aprecia, o pilão e a gamela. No sincretismo, como eu falei, São João, você vê que são santos associados à fogueira, né? São João e São Pedro, eles fazem inclusive essa associação a São João e São Pedro por questão do fogo, São Pedro porque tem também a detentor da chave do céu, faz o julgamento, né? Vocês vejam que tem todo um... Quando os negros aqui vieram, eles não poderiam cultuar os orixás. Eles faziam o quê? Eles pegavam os santos e cultuavam como se fossem. Então os senhores passavam, eles estavam dançando, achando que eles estavam cultuando para os santos. Isso é um dos fundamentos aí da parte histórica de orixá. E aí eles colocavam a pedra, eles chamam otá, e eles colocavam debaixo do santo do pauoco, né? O santo não era oco, colocavam o otá debaixo, e ali eles dançavam, faziam as danças ali. Alguns lugares eles cultuavam como São João, em algumas senzalas, outros centros, eles colocavam como São Pedro, em outro lugar São Jerônimo, e por aí eles foram entrando nesse sincretismo. Não quer dizer que você, que é católico, que reza para São João e São Pedro, você está rezando para Xangô. Não é isso que eu estou falando. É que no sincretismo é uma força energética que, se você cultua Xangô e coloca uma imagem desses, está tudo certo também, porque a imagem é uma imagem. O que importa é o seu endereço vibratório, vibracional, onde você direciona a sua fé. Se no meu altar eu tenho São Jerônimo e digo que é Xangô, está tudo certo. Ele vai entender
que eu estou dirigindo a palavra Xangô, que é essa força aí que eu plasmei como Xangô, com a imagem de São Jerônimo no sincretismo. E está tudo certo, como eu falei. Porque o certo e o errado é um julgamento que nós, seres humanos, temos. E precisamos do signo linguístico, que é aquela visualização. Quem quer fazer alguma vibração para Xangô, alguma mentalização, quem é filho de Xangô, o seu dia é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que você se dedica, acenda a sua vela. Quem, filhos de Xangô, ou que querem cultuar mais algumas pedras desse orixá. Olho de tigre, ágata de fogo, jaspe vermelha, cornalina, rubi, são pedras mais fortes, né? E essas pedras mais fortes trabalham o chakra básico, né? Quando a pessoa está um pouco desanimada na cromoterapia, inclusive, usa vermelho para ativar. E tanto que o elemento dele é o fogo, seu planeta é Júpiter. Algumas folhas desse orixá. Eu quero tomar um banho desse orixá. Quem quiser, inclusive, tem um curso online, eu sempre faço, né? Mas aqui, o curso online é o Poder das Ervas, Banhos e Rituais. Fábio Dantas está lá no meu canal, www.fabiodantasterapeuta.com.br, e vocês entram lá, inclusive tem das aulas, eu falo das folhas de cada orixá. Às vezes o filho do orixá quer tomar um banho, e aí o filho de Xangô está querendo tomar aquele banho, e você pode pegar folha de elefante, mangueira. Folha de mangueira é ótimo, inclusive atrai prosperidade para quem quiser. Folha de café, não é o pó do café, nesse caso aqui é a folha do café. Cipó, 1000 homens. Hortelã, manjerona, erva de São João. Domínios, então domínios de São João, uma montanha. Quando vocês estão aí no avião, passando de trem, de carro, né? Tá vendo a montanha, você faz a vibração. Você pede aí Xangô, Caô, Cabecilha, você faz a vibração e você sente aquela força energética. Nós que estamos morando nas cidades, perdemos o contato com as pedreiras, né? Quando tem uma pedreira, a pedreira é Xangô. Pede aí, assim como você vai na praia e pede para Iemanjá, vai no rio, pede para Oxum, vai aí em outro local, na mata, pede para Oxóssi, não sei se falei, Ossan, você pede para Xangô. Quando tiver uma pedreira em cima de uma pedra, coloca a mão na pedra e puxa força ali, pede a Xangô que dê força, porque aqui a gente precisa de muita força, né? Principalmente nesses tempos que estamos vivendo aí, que vamos precisar de muita força, de muita energia nas nossas células para suportar essa rajada energética que está vindo para o planeta Terra, que todo mundo está numa moleza, numa impaciência, isso daí é coletivo, né? Cores, vermelho, branco, como eu estou aqui, vermelho, branco, ou marrom, tá tudo certo. Comida, ajebô, amalá e quiabo. Saudação, Caô Cabecilê ou Caô Cabecile, salve o rei da casa. É bem interessante, né? Saudação de Xangô. Aqui uma foto de um amalá, olha aqui como é, cortando. Na hora de cortar o quiabo, faça o pedido, faz o pedido, peça a Xangô. Se você tem um altar, eu quero fazer uma oferenda de Xangô, coloca numa pedreira. Você vai lá na pedreira e coloca ali, não coloque caco de vidro, nem deixa a gamela lá, leva a gamela para casa, você chega ali e agradece e despeja um pouquinho e agradece a Xangô, coloca nas pedras a oferenda, quem gosta de fazer oferenda na natureza. E se você gosta de fazer oferenda e comer também, tá tudo certo, né? Você faz do jeito que você se sente melhor. Toque de Xangô é alujar. Quando se toca para Xangô, usa o xere. Filhos de Xangô, vamos lá, né? Agora, quem for filho de Xangô vai ver agora algumas características. Pessoas confiáveis, olha que bom, né? Vamos confiar, viu, gente? Filhos de Xangô, benevolentes, diplomáticas, críticas, exigentes e rigorosas. São líderes por natureza, justos, honestos e equilibrados. Apresentam alta dose de energia e autoestima. Uma clara consciência de que são importantes, dignos de respeito e atenção. Não esconde seus sentimentos. E para finalizar, eu faço aqui uma oração com vocês de Xangô. Quem puder acompanhar comigo, vamos lá, né? Se concentrar. Oração de Xangô. Pense num assunto que você está, seja alguma causa na justiça, que todo mundo tem, às vezes, algum problema para resolver, alguma questão de finanças, de desequilíbrio, de qualquer ordem. Vamos aproveitar agora essa oração de Xangô para fazer essa vibração e que sempre que estiver mentalizando e falando, mentalize aquela situação, desatando mesmo da vida com a força desse grande orixá que desata qualquer nó. Salve Xangô, orixá de grande força e harmonia, protetor dos injustiçados e advogado das boas causas. Pedimos que nos envie um raio de luz e uma faísca de seu incomensurável poder, a fim de abrandarmos a violência de nossa manifestação de ódio e de rancor contra os nossos semelhantes.
Mostrai-nos o caminho certo para cumprirmos a missão que foi determinada pelo Pai. Se nossos erros ou nossas faltas nos desanimarem, deixai-nos sentir a sua presença para seguir suas pegadas no caminho da fé e da caridade, para que assim possamos levar a sua justiça por toda a eternidade. Caô, cabeça lei. Então, gente, compartilhe nosso canal, inscreva-se, aperte no sininho e aguardo vocês no próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre, na nossa série Orixás, vamos falar sobre Inhansã. É orixá também conhecida nas religiões de matriz africana, também sincretizada como Santa Bárbara. Vocês estão vendo aí que eu coloquei uma arte até de Jean Carlos, nosso designer, ele fez essa arte muito bonita, que traz Santa Bárbara e Inhansã, até com cores parecidas, né? Vocês veem que a túnica de Santa Bárbara ela é vermelha também, puxada também para o amarelo. E as cores dos orixás vão depender de cada matriz, de cada nação. No candomblé, por exemplo, tem Jeje, Nagô, Angola, Queto. Então, cada uma dessa nação, ela vai trazer uma cor diferente. Por isso que não existe certo nem errado. Então, a gente tem que primeiro parar de julgar, porque é vermelha a cor de Inhansã, na outra casa é amarela, na outra. Então, isso foge do nosso raciocínio. Isso a gente tem que respeitar. E eu estou aqui hoje para passar para vocês algumas características em comum dentro dos estudos que eu fiz da orixá Inhansã. É uma Iabá, né? Iabá são os orixás femininas, essa força aí. Nós temos 6, Oxum, Inhansã, Obá, Euá, Iemanjá e Nanã, são 6. E hoje, dia 4 de dezembro, é o dia de Inhansã, vamos homenagear essa orixá guerreira, né? Lembrando sempre, eu gosto de falar, quem está assistindo pela primeira vez, que quem são os orixás? São ancestrais divinizados africanos que correspondem a pontos de força dos 4 elementos. Vocês vão verificar que os orixás estão dentro dos elementos da água, da terra, do fogo, do ar. Inhansã mesmo é um orixá do ar, do vento, dos tufões, tempestades, mas traz também a força do fogo. Então o acarajé, a bola de fogo, vou explicar já, porque o acarajé é sincretizado também para Inhansã. Sincretizado não, é um fundamento, é uma oferenda também. Ori, cabeça, chá e iluminação. O Orixá é aquele que ilumina a nossa cabeça. Repetindo, e eu gosto sempre de dizer que todos nós, independentemente de religião, trazemos essas 3 forças, assim como tem a astrologia, o signo, o ascendente, né? A lua, o sol. Aqui também a gente tem os 3 orixás, que são o de frente, que ele está aqui nessa região, muito ligado com a pineal, e o juntó, os dois aqui fazendo essa conexão de frente e juntó aqui. Então, temos também o nosso ancestral, que segundo estudos, né, ele nos acompanha desde a primeira encarnação aqui. Então, sempre que a gente vai reencarnando, o ancestral sempre vem conosco, porque ele fica nessa região aqui, mais ligado ao coronário. Ele traz a nossa sustentação também. Então, os 3 orixás, que podem ser fogo, terra, ar, vai depender do estudo que vocês vão fazer. E como é que se descobre? Por meio do jogo de búzios. É uma coisa tão séria para se descobrir, que não é numa carta, não é numa vidência, porque às vezes na vidência você está vendo ali o orixá do lado, mas pode ser um ancestral, pode ser de alguma pessoa, pode ser aquela força que naquele momento você está querendo, está implorando, pedindo, rezando, suplicando, porque às vezes a gente, Inhansã, aqui não tem Inhansã na coroa, ontem vai lá, faz uma oferenda, de repente aparece a força de Inhansã do lado e você pensa que é sua orixá. Não, o orixá é descoberto por meio do jogo de búzios, que aí quem tem iniciação é que vai fazer toda essa tiragem, também com uma série de requisitos. Nós temos também uma forte ligação de Inhansã com alguns elementos, como o raio, né? Rainha dos raios, mãe do céu rosado, mãe do entardecer, senhora dos ventos, rainha das tempestades, rainha dos eguns. O que são eguns? São espíritos. Quando a gente tem uma situação de um espírito que está atormentando, né? A gente pode chamar Inhansã, fazer saudação, Eparri Inhansã, livra daqui, e ela vem com os ventos
e leva para o mundo dos mortos, que você vai já saber por que essa ligação de Yansan com o mundo dos mortos. Ela também é rainha do rio Níger, que fica lá na África. Vocês estão vendo aí, eu trouxe uma foto. Esse rio aí, ele é reverenciado para Yansan. Eles cultuam, é muito forte essa energia dela na África também. E ela traz geralmente em suas imagens e no arquétipo esse instrumento chamado Rukere ou Eruexim, que é um instrumento litúrgico. Vocês observam aí que parece uma crina de cavalo, né? Que segundo os mitos, né, foi Oxóssi que deu, outro orixá que deu também, porque existem muitos mitos para que a gente possa entender o signo linguístico do orixá, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado também com a mitologia, com as lendas, para não achar que o orixá são seres humanos, né? Que Ogum cortou Yansan em 7 pedaços, que ela foi fazer oferenda e pariu 9 filhos. Isso daí sempre ligado ao número 9 é para a gente entender que Yansan traz o número 9, para a gente ter um signo linguístico e não ficar sempre decorando as coisas, né? Então as lendas vêm para nos auxiliar e é bem interessante também desse ponto de vista aí. E a finalidade é afastar os espíritos para o seu espaço sagrado, né? E eliminar as diversidades da comunidade. Geralmente leva os espíritos para o espaço sagrado dela, que é rainha dos Eguns. Ela leva lá para o mundo dos mortos de volta. Então de vez em quando escapam uns 3 ou 4, né, uns 1000, aí vem Yansan e leva de volta. Então tem aqueles que ficam só escapando, né? E ela leva de volta. Então a gente, ser humano, tem que ficar sempre também na sustentação, porque é a nossa mente que chama, né? De repente foi alguém em vida passada, foi inimigo, e aí você já vem, tem um sonho, volta, e ele escapa de lá e depois chama Yansan para levar de volta, né? Ou o mentor, ou quem for. Mas Yansan ela tem, como o Molu também, que eu já falei aqui do Orixá Molu, é só colocar no canal aí do YouTube, tem Orixá Molu, e vocês vão verificar que eles dois dominam esse mundo dos mortos aí. Tem orixás que tem outra natureza, mas eles dois geralmente estão mais ligados. Então quando a gente tem alguma coisa relacionada a essa parte aí de espíritos, obsessores, a gente pode chamar essa força de Yansan, e ela limpa inclusive nossa casa, coloca aí, mentalize, visualize o vento passando, levando, e você faz a sua limpeza na força de Yansan. Todos nós somos capazes de puxar uma limpeza, é só mentalizar, ela varrendo, ela limpando. Esse instrumento sagrado, ela geralmente vem na mão, né? E ela traz muito também essa coisa da guerreira, né? Ela também, às vezes, na mão ela tem uma alfanje, que é aquela espadinha, né? Que vai levando para a guerra. E muitas vezes também ela aparece como um búfalo. Às vezes você pode visualizar na sua vidência um búfalo, ali também a força de Yansan. Existe também outra lenda, né? Que Ogum chegou na floresta e tinha um búfalo. E aí depois ele vai descobrir que aquele búfalo era Yansan, era a forma dela se apresentar também. E aí vocês pesquisem, né, essas lendas, mas com muito cuidado. Força de magia que afasta males, influências negativas, seu poder vibratório anula cargas, demandas e feitiços de qualquer natureza. Então, uma das coisas que a gente fortalece nosso ser na força de Yansan é o acarajé, que é uma bola de fogo. Você pode chegar dia de quarta-feira, que é dia de Yansan, comer o acarajé, mentalizar aquela limpeza no seu corpo, né? Que é feito com dendê, que é feito com instrumentos, elementos também de Yansan, e fazer a sua limpeza. Tudo é a nossa mente. Se você come aquele acarajé dizendo que vai fazer bem, que vai limpar, vai limpar. Se você come dizendo que vai engordar, você vai engordar, né? Então tudo depende da sua força mental. E Yansan, ela traz muito essa força. Você veja que imagem bonita essa aqui. Ela relaciona-se também com todos os elementos da natureza. É um orixá também muito poderosa, e com as matas. Existem algumas lendas também que ela guerreia muito com Oxóssi. Oxóssi também é um orixá que em breve vocês vão ter aqui a explicação. Domina os ventos, ela transforma vento em tempestade. Algumas músicas de Maria Bethânia, né? Quem mais assim fala da Yansan, também aquela outra, Clara Nunes, falava muito, né? Rainha dos Orixás. Então são músicas que nós temos na MPB que narra as histórias, as lendas, né? Yansan, cadê Ogum? Foi para o mar. E você vai entendendo um pouco dessas lendas. É muito interessante. Quem quer aprender pela música, pela MPB também, coloca Rita Ribeiro também regravou, Mariana Castro também tem músicas relacionadas a Yansan. E você vai aprendendo as histórias, as saudações, como é que chama. Ela transforma então vento em tempestade. Por isso que a gente, quando vê aqui os raios, então a gente associa muito a Yansan. Até alguém falou que ontem teve muitos raios em determinado local. Isso deve ser a força mesmo. Então ciclone, furacão, tufão, tudo isso é relacionado a ela e faz a limpeza.
vocês percebem que todo mundo tem medo, né? E o medo às vezes é uma limpeza mesmo, se tranca e deixa a coisa pegar fogo mesmo lá, e ela limpa e depois vem a paz, vem a bonança, né? E ela também equilibra e transforma o oxigênio para nós e para o que precisamos também, e todos os seres do planeta. Ela é muito poderosa. Existem algumas modalidades, as pessoas têm muita curiosidade de saber quais são os tipos de Yansan. Isso daí é mais voltado para quem vai fazer iniciação, mas enfim, eu trouxe algumas aqui: Onira, Bagan, Carai, Gunitá, Balé. Yansan de Balé é uma que veste branco, trouxe até uma foto dela aqui. Porque ela veste branco? Ela é um orixá Funfun. Orixá Funfun são os orixás que vestem branco. Oxalá, Oxóssi Inlé, o Inlé, ele veste branco. Então, dentro daquele grupo de orixás, são 16, né? Aqui no Brasil são mais de 500 na África, mas aqui no Brasil, nós brasileiros aqui sincretizamos e associamos 16. Então, dentro de cada orixá tem as modalidades. E os Funfuns são os que vestem branco. Como eu falei, tem uns orixás Oxalá, que veste branco. Dentro de cada um Oxóssi que veste branco. E dentro da Yansan chama Yansan Balé, ou Yansan de Balé. E ela, que é mais assim, considerada a rainha dos eguns, porque ela vai lá mesmo no mundo dos mortos e resolve o que tem que resolver, para quem pedir que tiver fé, né? Que tem que ter fé também e pedir. Eu sempre digo, peça. Eu sempre falo na cura pela fé, a gente diz que tem que pedir, pede ao arcanjo, pede ao orixá, porque eles estão aqui. Mas nós precisamos pedir. Quando a gente pede, a gente ativa no nosso inconsciente uma força energética. E a gente tem, por isso que a gente acende a vela para o santo, acende a vela para os santos católicos também. E independe, você porque considera um orixá, não exclui você gostar de um santo. Por isso que existe o sincretismo. Santa Bárbara, dia 4, Yansan, dia 4. Iemanjá, dia 2 de fevereiro, 8 de dezembro. Oxum, dia 8 também de dezembro. E a Nossa Senhora da Conceição. Então as pessoas sentem, nós brasileiros temos essa natureza de sincretizar, porque nós queremos muita força e nós adoramos mesmo todos, nós somos plurais, né? O dia da Yansan é quarta-feira, quem quiser acender uma vela na quarta para Yansan. Seu número é 9, por isso que as histórias todas, né? Você vai encontrar 9, teve 9 filhos, brigou com algum, né? Claro que não brigou, né, gente? Mas assim, na lenda ela brigou e algum fatiou ela em 9 pedaços. E aí você sempre vai vendo esse número 9, para você entender que o número 9 é Yansan. Ela, na simbologia, ela traz o alfange, que é aquela espada. Vocês podem olhar aí em algumas fotos dela, tem um alfange do lado. E o chifre de búfalo, às vezes você vai encontrar, para mostrar que ela tem esse domínio aí dessa natureza. Esse rabo de cavalo, né, com cobre, que é aquele que eu falei, que ela vem sacudindo. Quando ela faz assim, ela vai limpando e o vento soprando. E os elementos dela são o fogo e o ar. É mais o ar que a gente percebe, né? Mas vocês vão estudando e vai verificando que tem o fogo também. Quem quer, às vezes, sintonizar com a força, limpar de eguns, toma um banho de folhas de bambu. Você tira ali, pede licença a ela, né? Tira as folhas e macera e toma um banho de cabeça para baixo. Ali você vai limpar dos eguns, ficar mais tranquilo. Tem a espada de Yansan, que todos conhecem, né? Tem a folha de louro, manjericão, pitangueira. Todas essas folhas você pode também utilizar para fazer um banho para Yansan. Certo? Para Yansan não, para você, porque Yansan não precisa tomar banho, né, gente? Então é isso. Domínios, ventos, tempestades, raio, o fogo também, ela traz isso. Aspectos da natureza é o vento e a tempestade. As cores, ela geralmente vem muito com vermelho, né? Algumas pessoas, filhas de Yansan, adoram vermelho, né? E aí traz essa força mesmo. Mas também tem o branco, tem o amarelo, vai depender daquela casa que você frequenta, de Umbanda ou de outra matriz africana, ou casas espirituais que também seguem essas linhas dos orixás, porque os orixás são forças da natureza, sempre digo isso. Os metais é o cobre, que representa bem Yansan. No sincretismo é Santa Bárbara. Muitas músicas de Yansan cantam para Santa Bárbara, né? E é a mesma força energética. A saudação é Epa-Rei, Oyá, Epa-Rei Yansan. Yansan também é chamada de Oyá, né? Isso vai depender, algumas músicas vocês percebem que canta para Oyá e outras para Yansan, mas é a mesma força energética. Existem algumas lendas bem interessantes, como eu falei, outras não tão interessantes, de briga, de sangue, disso, mas uma que eu gosto muito, eu vou falar, a associação dela com Omolu.
né? O Molu foi um orixá que nasceu e ele tinha chagas e foi colocado na beira da praia, e Iemanjá cuidou de Omolu. E ele cresceu, mas ele ficou muito bonito, mas ele se vestia de palha, porque ele achava que não tinha essa beleza. E aí, certa feita, estavam todos os orixás numa festa, e aí Omolu ficou do lado de fora. E Inhaçã foi a única que teve coragem de chamá-lo para dançar com ela. Só que você sabe que Inhaçã é o vento, né? Quando ela começou a dançar com Omolu, o que aconteceu? As palhas foram para todos os lugares e todo mundo viu quanto ele era belo. E a partir daí, ele parou de ter o trauma que ele tinha, um problema e tal. Todo mundo reverenciou, porque ele é um orixá muito belo. E ele deu um lugar de destaque a Inhaçã no mundo dos mortos. A partir daí, ele levou, apresentou. E a partir daí, eles começaram a dividir essa força do mundo dos mortos. Por isso que ela entra e sai no mundo dos mortos, sob a proteção também e a equivalência de Omolu. Por causa... Então, essa lenda vem o quê? Nos mostrar que os dois se unem para juntos trabalharem nesse trânsito aí de passagem das almas. E é a fé de cada um nesse momento que vai direcionar. Se a pessoa tem um santo, naquele momento do desencarne vai acessar o santo, né? Ou alguém da família. Se a pessoa tem um orixá, de repente é aquele orixá que vai corresponder à passagem. Então, são os mistérios aí e que a gente passa a nossa vida toda procurando, pesquisando, intuindo e aflorando a mediunidade para descobrir. E é um caminho sem volta que a gente fala, né? Porque quanto mais a gente avança, não quer voltar. Porque a gente quer ingressar nesse mundo maravilhoso que é o estudo. E o estudo é quem leva a nossa consciência e eleva também. Algumas características dos filhos de Inhaçã, ou filhas, né? É bem interessante. São pessoas que chamam a atenção onde chegam, certo? As pessoas dizem assim, que elas são muito imponentes, eles são muito imponentes. De fato, um filho de Inhaçã entra e sai e você já percebe logo. Não consegue disfarçar também se está alegre, se está triste, e você já vê logo a cara armada ou desarmada, certo? Você já percebe, e são muito diretos com as palavras, às vezes até briguentos, né? Porque diz logo o que está sentindo e aí resolve naquele momento, não leva para casa desaforo, né? O vento, né? Vem, passa e acabou. São dinâmicos, possuem grande energia também, imenso rigor. São pessoas rigorosas, inclusive consigo. Alegres, carismáticas, agradáveis de conviver. Só estou elogiando, né? Daqui a pouco eu falo. São generosos, apaixonados pela vida, independentes, batalhadores. Pode ter certeza, se é filho de Inhaçã, vai batalhar até a morte, viu? Conserva amizades também. Tem muito zelo e responsabilidade. Se é amigo até debaixo d'água. São sensuais, gostam mesmo, certo? Ciumentos e ciumentas, tem essa característica aí quando se relacionam. E dificuldade de perdoar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, sou assim mesmo porque sou de Inhaçã. Não, você é assim porque você quer ser assim. Porque Inhaçã não tem nada a ver com essa história, né? Tira Inhaçã da história. Mas é a característica, quando a gente fala dos filhos de determinado orixá, não é o orixá que faz a pessoa ficar assim, é o filho que já vem às vezes numa rebeldia e precisa daquela força daquele orixá, mais assim, mais assado, para controlar esses impulsos. Então Inhaçã é quem segura. Imagine se não fosse, né? Esses filhos de Inhaçã. Mas aí são adoráveis, são pessoas adoráveis, esses filhos de Inhaçã, certo? E parem de ser ciumentos e ciumentas. Uma coisa interessante que traz essa energia também do orixá é o acarajé. Então, é a comida típica de Inhaçã. Na África é chamado de acará, significa bola de fogo, enquanto jé possui significado de comer. É o AG1. A gente fala AG1 é o comida, né, em Urubá. No Brasil foram reunidas as duas palavras numa só, acarajé, ou seja, comer bola de fogo. Todo mundo adora, né? Então, devido ao modo de preparo, o prato recebeu esse nome. E eu vou fazer daqui a pouco uma dinâmica aqui, todos vão comer acarajé, né? Vocês estão sabendo, né? Nessa força de Inhaçã, certo? Outra coisa relacionada a Inhaçã. É muito interessante vocês saberem que algumas casas colocam velas vermelhas, velas coloridas. Isso daí não precisa. Hoje mesmo uma pessoa perguntou a mim se precisava acender a vela vermelha para Inhaçã. Não se preocupe com isso. Às vezes você acende uma vela no pensamento. Mas se você quer acender a vela, pode ser uma vela pequena, pode ser uma vela grande, pode ser de 7 dias.
mas acenda branca. Na dúvida, vocês acendam uma vela para o seu orixá branca. Pode ser na quarta-feira, pode ser na quarta, mas eu esqueci, hoje já é quinta. Acende na quinta. A questão da vela é sua ligação com aquela força. Você pode acender. Até porque se você acender uma vela na quinta de 7 dias para Yansan, na outra quarta vai dar acesa, né? Então tudo isso é da nossa cabeça. A gente tem que ter cuidado só nessa questão de orixá, para não entrar em devandeios, entrar em pesquisas, internet, tem que ter muito cuidado com a fonte, isso aí é muito importante. E parar de querer saber muito, às vezes você tem que saber no tempo certo. Qual é o meu tipo de Yansan, eu quero saber agora. Cuidado também com as pessoas que vão falando, porque existem muitos lugares que as pessoas sabem, mas não sabem, né? Então vocês precisam ter muito cuidado com essa questão aí, de onde vocês vão buscar a informação. Porque muitas pessoas, inclusive, fazem procedimentos na força de um orixá, quando deveria ser de outro, mas sempre no afã de querer o bem, né? Mas procuram as casas, fazem limpezas, e às vezes uma limpeza que é feita com determinada erva, passa na cabeça, a pessoa fica pior do que o que chegou. Tem que ter muito cuidado, certo? Então, procure a fonte da leitura, procure pessoas da casa que você está indo para saber como é mesmo, e sempre deixe o tempo resolver as coisas, que o tempo resolve tudo. De repente, aquela curiosidade sua passou e você mesmo acessou, porque o orixá está dentro da cabeça, o orixá está dentro de você, não está fora. Então, por isso que é o dono da cabeça, ele está na cabeça de cada um. Às vezes a pessoa diz, olha, você está orixá, mas você não está sentindo. Sinta o que você é, sinta quem você tem, e aí tudo está certo, tudo vai dar certo. Só não faça com medo, porque o orixá não traz medo para ninguém, não traz sofrimento para ninguém. Algumas pessoas têm medo mesmo, não quero nem saber qual é o meu orixá, porque o orixá dá surra, o orixá bate. Não, quem dá surra é você mesmo, que você está fazendo as coisas erradas e você sabe o que está errando. O planeta Terra, que está em transição, nós estamos numa transição muito forte. E assim, nesse final de ano, eu peço que todos mesmo orem, rezem, supliquem. Vamos fazer uma corrente mesmo para todo esse planeta, para esse Brasil, para todos, independentemente de religião, para não ter mais intolerância, para que todo mundo respeite o orixá do outro, o santo do outro, o ateu do outro, quem não acredita em nada, está tudo certo. Não existe certo e errado não, mas todos estão certos dentro da sua lógica, certo? Olá, eu sou Tiago Avelino, sou voluntário do Água Jaruanda e hoje nós falaremos sobre a orixá Obá. Que Obá, ela não existe na Umbanda. Então, casas puramente de Umbanda, vocês não vão encontrar a orixá Obá. Nem no jogo de búzios do sacerdote, nem nas manifestações também. Porque geralmente as casas de Umbanda, puramente Umbanda, elas atuam nas 7 linhas. Xangô, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Ogum, Omolu e Iemanjá. Então, geralmente segue nessas 7 linhas. É tanto que tem até um colar das 7 linhas, não sei se vocês já viram, metálico, que tem uns penduricalhozinhos de cada linha das casas somente de Umbanda, tá? Quando vocês verificarem Obá, aí geralmente ela só vem na linha do candomblé, que é uma linha de atuação de culto somente aos orixás. Mas no Brasil a gente já misturou muito, né? Os africanos, quando chegaram com suas crenças, e Zélio de Moraes, quando ele começou a Umbanda, já houve toda uma questão de não só isso, não só aquilo outro, né? Essa questão das caixinhas. Hoje existem toda uma fusão dessas crenças, porque isso faz parte do nosso contexto ancestral. Não tem como só a gente falar de orixá sem falar de caboclo, sem falar de preto velho, porque faz parte da nossa história. No nosso sangue brasileiro corre sangue negro, índio e europeu, né? dos desbravadores aqui do Brasil. Então, não tem como a gente anular um ancestral para colocar só o outro, enfim. Tá? Esse daí é o ponto de vista do Água Jaruanda, por isso que tem todas essas questões. Geralmente aí você diz o quê? Mas você disse que Obá só atua, né, dentro desse culto somente de orixá, se for só de Umbanda, das 7 linhas, não vai. Então, se uma pessoa que é filha de Obá, e é importante que Obá, só quem tem é mulher.
Homem não tem Obá na corrente espiritual. Daqui a pouco eu vou explicar mais, tá? Somente homem que tem Obá. Ou mulher. Homem não tem Obá. E dentro dessa perspectiva toda, se fosse para uma casa de umbanda de 7 linhas, como seria? Porque Obá não iria se manifestar, né? Ou se manifestasse, o sacerdote não interpretaria como Obá. Então, quem poderia sair num jogo de búzios, por exemplo, dentro de uma casa das 7 linhas de umbanda? Poderia sair Iansã ou Oxóssi. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que Oxóssi também, tá? Então, ou sairia Oxóssi ou sairia Iansã. Um desses dois orixás, tá? Se a pessoa, né, tivesse Obá na corrente espiritual, na coroa espiritual. Obá é um orixá ligado às águas revoltosas. Onde é que eu posso me banhar na força de Obá? Nas águas termais ou águas vulcânicas, nos encontros entre o rio e o mar, que tem aquelas águas revoltosas, ali tem a força de Obá. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês entenderem. Então, águas termais, ali está a força de Obá. E águas revoltosas por encontro das águas, né? Encontro de um rio com o outro. Por que eu falo se banhar na frequência de Obá? Porque para mim, no meu ponto de vista, Obá é uma frequência energética plasmada no campo da natureza. Ela não é uma mulher assim, absolutamente. Porque possa ser que alguém interprete a frequência de Obá de uma outra forma, sinta de uma outra forma. E assim como os mestres ascensionados, né, foram descritos sob uma perspectiva, os orixás também eles precisam desmistificar também, da mesma forma que a imagem de Jesus Cristo, né, muitas pessoas acham que Jesus tinha os olhos azuis, era branco, loiro, tal, né, o cabelo escorrido. Só que quando a gente vai verificar, no campo em que Jesus viveu, na África, era impossível ter pessoas loiras com os olhos claros. E mesmo que tivesse, por conta do sol, a epiderme dele estaria completamente escurecida por conta do sol. Então, a gente faz algumas reflexões que impossível realmente os antropólogos, né, os arqueólogos e tantos os zoólogos todos, né, Cristiano? Os zoólogos todos são importantíssimos para fazer essas provocações, né? Dizer assim, peraí, Jesus impossível, lá onde ele viveu o sol era escaldante, impossível ele ter a pele branquinha, porque primeiro que na época não tinha nem protetor solar, né? Então nem para dizer que ele usava protetor solar, não tinha essa questão. Então da mesma forma que os orixás também eu convido a cada um também sentir a frequência energética. E a frequência energética a gente sente com o coração e com a nossa alma. E não por ouvir dizer. Possa ser que para algumas pessoas Obá se revele dessa forma. Para outros as pessoas sintam de uma maneira diferente. Tá tudo certo. Obá é um orixá do amor, em que pese as pessoas achem o contrário, tá? Das paixões, com todos os dissabores e sofrimentos que o sentimento pode acarretar. Porque eu falei que às vezes algumas pessoas acham o contrário de Obá. Porque geralmente quem tem a frequência dessa frequência de orixá, que é Obá, geralmente no amor, ou a pessoa ama ali profundamente, são mulheres que amam profundamente, elas mergulham de cabeça nos seus relacionamentos e diante do término, elas têm algum tipo de sofrimento que faz com que elas tenham uma introspecção. Então, é como se mais nunca elas quisessem outro relacionamento tão cedo por conta daquela mágoa tão forte do seu consorte ali. E dentro do amor, sempre existem algumas situações que podem machucar, a depender. Eu sempre digo que pode, porque depende também da educação mediúnica da filha de Obá, em termos da religião que ela esteja, para entender a equilibrar essa relação de conflito. Porque geralmente quem tem Obá na corrente espiritual são mulheres majestosas e impositivas. Então, geralmente, na cultura, principalmente brasileira, que é essa nossa, as mulheres elas são criadas para lavar prato, para cuidar da casa,
Geralmente as mulheres, elas são criadas para serem belas, recatadas e do lar. E aí a gente vai falar também de violência doméstica, né? Só que a violência doméstica começa também dentro da criação das mulheres com outras mulheres, porque as mães passam para suas filhas que elas precisam... Minha filha, vá lavar os pratos enquanto seu irmão está jogando videogame. Por que o irmão vai jogar o videogame e ela, só porque é menina, vai lavar os pratos? Deixa a menina jogando videogame e bote o menino para lavar os pratos. Por que não? Né? Então essas questões, Obá, ela não aceita muito essa questão de isso é de menino, isso é de menina. Então é natural que uma filha de Obá, ela queira brincar de carrinho, soltar pipa, jogar futebol, que teoricamente são coisas de meninos. Só que para ela não tem essa questão de menino, menina, não tem essa questão de algum tipo de preconceito, tá? Eu falei essa reflexão da violência doméstica porque as filhas de Obá, geralmente, elas atuam em lideranças. Acredito que a presidenta Dilma Rousseff, acredito que ela seja filha de Obá. Porque geralmente as filhas de Obá, elas assumem cargos de liderança quando estão focadas no seu campo energético. São atuantes, elas chegam no maior cargo onde quer que elas estejam. Então, eu falei da presidenta Dilma Rousseff, nós temos na Inglaterra Margaret Thatcher, então com certeza ela é filha de Obá, tá? Isso daí eu digo porque vários babalaôs, vários sacerdotes no Brasil já jogaram os búzios e chegaram a esse denominador em comum, que Margaret Thatcher também, que é conhecida como a Dama de Ferro, que liderou a Inglaterra em um momento super crítico, ela também é filha de Obá. E tantas outras líderes mundiais são filhas de Obá. Então percebam, quando as filhas de Obá estão em sintonia energética com os seus propósitos, elas chegam no maior cargo. Se o maior cargo for superintendente, pode ter certeza que ela vai ser superintendente da empresa ou do local que ela está. Onde ela estiver, ela sempre vai atingir o cargo máximo, o comando máximo. Obá também, ela é a senhora da justiça. Assim como Xangô também carrega a balança da justiça, Obá, ela no campo feminino, ela é quem carrega o campo energético da justiça. Então é justiça brigando com justiça. Xangô e, eu digo brigando, mas obviamente no melhor sentido, né? No conflito benéfico. Tá? Então a filha de Obá, ela não baixa a cabeça assim facilmente, ela não fica tão bela, recatada e do lar. Representa a mulher consciente do seu poder, que luta e reivindica os seus direitos, que enfrenta qualquer homem, mesmo aquele que tomar o seu, menos aquele que tomar o seu coração. Isso daqui é muito importante. Vou explicar a primeira parte, depois eu vou para outra. Essa primeira parte é o quê? Geralmente filhas de Obá, se não tomar cuidado, elas batem nos maridos ou nas companheiras. Porque elas têm a liderança e alguns poderiam dizer, porque tem a energia masculina maior do que o feminino. Enfim, é questão de interpretação. Nós estamos falando aqui de orixá, tá? As filhas de Obá, se o marido vier cometer algum tipo de violência doméstica, pode ter certeza que a filha de Obá vai dar uma surra nele. Vai dar uma surra. Porque elas não temem essa questão. Para elas não tem. A mulher tem que ficar caladinha, submissa, e o homem tem que liderar. Para elas está de igual para igual. Manifestações de rua. Geralmente líderes de agremiação, líderes aí de manifestação de rua, tal, são filhas de Obá que lideram. São filhas de Obá que tem a ideia, o planejamento, como vai ser, tudo quem faz, geralmente é quem tem um campo energético de Obá. Obá é quem lidera tudo isso. Menos aquele que tomar o seu coração, porque as filhas de Obá, quando estão apaixonadas, elas ficam mais moles do que gelatina ou qualquer outra coisa. Elas ficam embebecidas. As filhas de Obá, ao mesmo tempo que elas são astutas, líderes ali, mão de ferro, mas quando estão apaixonadas para o amor, elas são bem molinhas, vão aceitando ali algumas coisas, vão passando até por cima às vezes de algumas questões que até algum dia elas disseram, nunca farei isso na minha vida. Pode ter certeza que vai surgir um amor que vai fazer você fazer, né? Estar naquela situação. Porque as filhas de Obá para o amor,
Mas o amor, porque uma filha de Obá, para se entregar para o amor, a pessoa, o companheiro ou a companheira vai ter que dar uma... vai ter que passar pela muralha, porque as filhas de Obá, para o amor, elas têm uma muralha. É uma muralha natural de proteção de toda e qualquer filha de Obá. Então, elas têm uma muralha. Então, para essa pessoa passar por essa muralha, para acessar o coração de um Obá, realmente tem muita força aí para enfrentar essa mão de ferro, que é uma filha de Obá. Mas, em compensação, quando elas estão já garantidas, né, já conquistadas, apaixonadas, elas ficam bem molinhas, ficam bem no bolso. Em toda a África, Obá era cultuada como uma grande deusa protetora do poder feminino. Então vocês, mulheres que fazem rituais de sagrado feminino, tal, aparentemente possa ficar o quê? Só para Iemanjá, Oxum, mas Obá, ela tem uma grande participação no sagrado feminino, porque ela também detém o poder feminino da liderança da ação, tá? Por isso também é saudada como Ia Agba e mantém estreitas relações com as Iamis. Vou explicar aqui do que se trata, tá? Esses nomes aqui em Yorubá. Em alguns livros, blogs, sites, vocês podem encontrar que são as grandes feiticeiras do astral, tá? Que são as grandes guardiãs dos mistérios do nosso universo. Que a esses espíritos ou a essas forças energéticas, os africanos colocaram o nome de Iamis ou as Ia-Agba, tá? Mas, inclusive, tem algumas culturas, as culturas de Egungun, que é uma cultura africana de culto aos Eguns, ou seja, aos espíritos já mortos, aos desencarnados, porque existe essa cultura aqui, mais próximo de Aracaju, tem na ilha de Taparica. Tem um terreiro de Egungun, tá? Que alguns espíritos desencarnados, geralmente sacerdotes, o campo energético deles são depositados em uma urna, parecendo uma quartinha, em um pote de barro, e existe toda uma louvação àqueles potes de barro que tem a frequência daqueles sacerdotes. E além disso, coloca-se uma fogueira e deixa também uma roupa típica do modus do Egungun, tá? Da cultura de Egungun africana. E ali aquela roupa, sem qualquer pessoa, sem qualquer ser humano dentro, ela começa a levitar sozinha. E ela levita, ou seja, um espírito de Egum, ou seja, algum sacerdote que já morreu naquele terreiro, ou algum sacerdote cultuado, ele se apodera daquela roupa. Isso daí existe, tá, gente? Não é ficção, nem tem fio de nylon, pegando não, porque é no campo aberto. É no campo aberto, não tem como alguém ficar segurando a roupa, tá? Então a roupa, ela levanta sozinha, ela flutua, ela levita e ela começa a dançar e girar ao redor da fogueira. E em um determinado momento, a roupa, ela cai por cima da fogueira e queima. Ali foi o momento da transmutação daquele espírito. É como se fosse uma despedida daquele sacerdote dentro daquela ritualística. Isso daí existe, o mais perto que nós temos aqui na ilha de Taparica, tá? Eu nunca visitei, mas funciona dessa forma. Então, as Iamis são as grandes feiticeiras, né? E elas carregam todo o poder feminino, todos os mistérios que tem na questão do sagrado feminino. Então, Obá, ela tem direta relação com essas grandes guardiãs dos mistérios. Existem algumas culturas, inclusive, que dizem que a gente não pode falar o nome de algumas dessas Iamis, tá? Aqui eu não vou pronunciar também, porque não é um momento. Dizem que somente em rituais específicos é que os nomes dessas Iamis, dessas grandes feiticeiras, guardiãs dos mistérios do poder feminino, pode ser pronunciado, tá? Então a cultura africana é muito vasta e muito rica também. Corajosa e destemida, Obá tem características que a assemelham e a ligam a outras divindades femininas, como Oiá, que é Yansan, e Euá, sendo que o gosto pela batalha é o que movimenta Obá e lhe garante muita liderança.
porque ela tem essa ligação com Yansan, né, Oiá, e com Euá. A ligação com Yansan está na ação, no dinamismo da vida dela, tá? São mulheres, como eu falei, que se elas enfrentam qualquer pessoa, então por aí você já tira, né? Isso daqui é a grande relação com Yansan. A relação dela com Euá é a questão da doçura quando está apaixonada. As filhas de Euá, geralmente elas são muito inocentezinhas, são assim, daquelas bem bobinhas que acreditam em tudo que fala, assim, fica bem assim, né, bem inocente ali, acredita em todo mundo, fica bem na inocência mesmo. E para o amor, se ela é inocente na vida prática, imagine para o amor, imagine uma filha de Euá namorando ou casando, né? E aí é onde as filhas de Obá se assemelham a Euá, por conta justamente dessa questão que com amor elas ficam bem melosas. Obá não aceita a injustiça, isso daqui é super positivo, né? Mas aí vocês podem falar, mas todo orixá deveria então fazer isso. Claro, sim, mas Obá é muito mais forte, tá? Então Obá não aceita injustiça, então se uma filha de Obá perceber que alguém está sendo injustiçado, perseguido, alguém, ela puxa para ela. É como se a pessoa estivesse brigando com ela agora. Então ela é a grande advogada, mesmo às vezes sem ter solicitado a presença dela, ela vai resolver. Com o ser humano, seja na parte social, jurídica, religiosa, ou seja, onde uma filha de Obá estiver, ela sempre vai estar lutando contra a injustiça. E está sempre ao lado do que for mais justo e correto. Isso daqui é muito importante, gente, do que for mais justo e correto. Às vezes o que é mais justo e correto, às vezes não era aquilo que você queria, mas Obá vai aplicar a justiça. O que for mais justo e correto é o que você vai receber e ponto final, tá? Sem jeitinhos. As filhas de Obá, se elas fizerem jeitinhos, elas têm uma queda energética e a vida começa a ficar um pouco meio que desordenadas, tá? Então, filhas de Obá, ninguém precisa colocar jeitinhos, né? Gambiarras na vida, né? Vida social, material, financeira, enfim. Mas se fizer uma filha de Obá ou um filho de Xangô, a rebarba energética é muito mais forte. Não gosta de ações ou pessoas que tragam prejuízos a outrem. É a questão da injustiça, né? Acreditando que o ser humano deve buscar ser feliz. Então, Obá, ela pega a briga por muitas pessoas. Uma filha de Obá geralmente são fiéis nas relações de amizade, são fiéis nas relações de namoro, casamento, enfim. Elas são fiéis porque elas temem essa rebarba que o campo energético da grande guardiã da justiça, que é a própria orixá Obá, ela possa reverberar na sua vida, né? Então elas têm o sentimento de justiça muito forte e na realidade elas querem que todo mundo seja feliz, inclusive ela. Porém, algumas filhas de Obá, quando estão em distonia com a frequência, elas se colocam de uma forma muito melancólica. Lembra que eu coloquei que nas casas de Umbanda, às vezes, pode dar Yansan nos búzios ou Oxóssi, né? Porque existe uma lenda de que Obá, ela queria agradar a Xangô. Ela vivia no reino de Xangô, juntamente com Oxum, e Yansan ela já tinha partido, tá? Supostamente com Ogum. E aí estava vivendo Xangô, né, o grande rei, com as suas duas esposas, que era Obá e Oxum. Então Obá, ela vivia no reino de Xangô, juntamente com Oxum, como eu falei. Só que Xangô, ele tinha um fascínio por Oxum, porque as filhas de Oxum, elas são fascinantes. Os filhos ou as filhas de Oxum, quando eles ou elas querem alguma coisa, elas usam do charme, da elegância, da sensualidade, da argumentação e dobra a pessoa, conseguem, né? As filhas de Oxum, elas têm esse fascínio, tá? E aí Xangô, ele estava embebecido por Oxum. Toda vez que Oxum chegava, ele mandava parar tudo e toda a atenção dele se voltava para Oxum. E Obá, ela disse, espera aí, eu que sou apaixonadona dessa história,
Como é que eu fico aí? Né? Tudo para Oxum e eu que fico aí. E aí Obá, veja como as filhas de Obá, elas são tão valentes, tão espertas, tão inteligentes, mas por amor elas são bobas, né? E aí a própria Obá foi lá nos aposentos de Oxum perguntar: Oxum, o que é que você faz para poder Xangô ficar desse jeito com você? Eu também quero, né? Que ele fique tão apaixonadão por mim. E aí Oxum disse assim: tem uma coisa que você pode fazer. Tire um pedaço do seu corpo, faça um amalá, que é a comida de Xangô, e coloque para ele comer, porque ele vai ter a prova de que você ama bastante. Porque você vai estar dando um pedaço do seu corpo para ele. E aí Obá, inocentemente, foi e cortou, uma orelha, fez o amalá e colocou o pedaço da orelha bem em cima do amalá e foi muito feliz, crente de que Xangô ficaria super apaixonado por essa grande prova de amor, porque é uma grande prova de amor. Você tirar um pedaço do seu corpo para entregar para o seu amado, realmente, né? E aí foi colocado aquele pedaço de orelha, quando ela entrou toda feliz no salão. Quando ela se aproximou de Xangô, ele derrubou a gamela e expulsou Obá do reino, porque ele achou uma afronta como ela oferece um pedaço de cadáver para ele, que era um pedaço de orelha, né? E aí ela já não entendeu mais nada, isso Oxum dando gargalhadas, porque Oxum queria tirar Obá da história, queria ficar com Xangô só para ela, né? E aí conseguiu, né? O plano funcionou. E Oxum dava gargalhadas, porque Obá perdeu o grande amor. E então Obá, ela foi para próximo a uma pedreira e começou a chorar. E assim como Oxum, ela também, né, se transformou no rio. E Obá, ela começou a se transformar no rio de tanto choro que ela teve. E aí por isso que ela está associada às águas, né? Só que o choro era inebriado de uma grande revolta, e aí vem a origem das águas revoltosas. E dentro desse contexto todo, ela prometeu que nunca mais ela entregaria o coração dela para qualquer homem. Que Xangô teria sido o último homem a conquistar o coração dela. E então ela corta os cabelos dela bem curtinho e começa a vestir calça. E eis que Oxóssi se aproxima dela e ela vai guerrear juntamente com Oxóssi. Então, algumas pessoas até no reino ainda de Oxóssi identificavam como se fosse um guerreiro e não mais uma guerreira. Porque ela assumiu a masculinidade diante daquele amor frustrado que ela teve, diante de que nenhum homem mais teria acesso ao coração e que ela iria agora enveredar nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Isso, obviamente, é uma lenda, tá, gente? Só para que vocês entendam a história de que algumas pessoas dizem: filhas de Obá não se dão com filhos ou filhas de Oxum. Obviamente, gente, que orixá não briga, né? Primeiramente, que eu não acredito nessa questão, às vezes, que alguns jogos de búzios fala assim: tem dois orixás disputando por sua cabeça. Só se você for uma pessoa muito especial, um mestre ascensionado, para os orixás brigarem por sua cabeça, né? Na certa, você é muito importante, muito especial, sem valer o que sua mãe falou. Porque para mãe, filho sempre é especial, né? Mas ali para o orixá não existe disputa de orixá. O orixá, ele está constituído desde quando você nasceu. Não tem alterações aí no seu percurso espiritual, tá? Então, é muito importante que a gente minimize essas lendas e essas conversas paralelas de que um orixá não se dá bem com o Oxum, enfim, tá? Que isso tudo vem dessa lenda que eu falei para você, por conta daquela briga de Oxum com Obá, por conta de Xangô. Alguns dizem que filhos de Obá não se dão com filhos de Xangô, ou filhos de Obá com Oxum, que isso daí é uma completa história e um equívoco profundo. É uma divindade leal, como eu falei, né? Elas são leais nas relações de amizade, em tudo que ela faz é com grande lealdade.
para com os seus objetivos, que não perdoa nem ajuda aqueles que fogem dos seus princípios morais. Isso daqui é muito importante falar, tá? As filhas de Obá, elas são muito moralistas, tá, gente? São muito moralistas. Elas são dos bons costumes, como é? Dos bons costumes, defensora da moral e dos bons costumes, né? Ela aceita tudo, ela ajuda todo mundo, mas desde que todo mundo esteja de acordo com a moral e os bons costumes. Se não tiver muito na moral e nos bons costumes, elas não... Porque jeitinho não é com filha de Obá, tá? Dar jeitinho não é com isso para filha de Obá. E aí elas não perdoam, aí elas se tornam um pouco rancorosas, tá? Então, quem uma filha de Obá pegar para ficar implacável, essa pessoa pode ter um pouquinho de medo, tá? Porque as formas de pensamento, o pensamento da filha de Obá para aquela pessoa vai ficar muito implacável. E aí elas guardam ali, mas elas não esquecem não, né? No momento certo, porque lembrem da lenda que elas se tornaram guerreiras, E no momento certo, elas vão ali aplicar, tá? Algumas por amor incondicional, tá? Diante de uma dinâmica espiritual, educação mediúnica, tal, vai minimizando todo esse poderio de vingança, vai se abrindo, tá? Mas se a pessoa estiver dissociada do campo espiritual que eu digo não é só espiritismo, tá, gente? Espiritual é se a pessoa for católica, evangélica, tal, vai se dedicando à espiritualidade como um todo e ela vai minimizando esse ponto a ser vigiado, digamos assim, tá? Essa questão de ser, às vezes, um pouco rancorosas e um pouco vingativas, tá? Isso daí, quanto mais você vai educando a sua mediunidade, mais tranquilizando o seu coração você vai e também aflorando o amor incondicional. São valorosos e incompreendidos. Às vezes, as filhas de Obá são um pouco sisudas. Às vezes, assim, elas são um pouco mal compreendidas. Então, às vezes, ela chega no ambiente e a pessoa ainda não conhece, assim, ai, veja, eu acho que ela é um pouco desse jeito, um pouco daquele outro. Existe um pré-julgamento às vezes, tá? Então, entra nessa questão da incompreensão de uma filha de Obá. Chegam a ser duros e inflexíveis, porque pela ordem, pela disciplina, pela justiça, elas têm que colocar ali um pulso firme. Porque se ficar muito flexível, muito amor, ali o negócio não vai andar. Existem alguns momentos que a filha de Obá tem que se posicionar, tá? Pode levar algum tempo, mas elas precisam se posicionar. E quando elas se posicionam, às vezes as filhas de Obá elas são tidas como se fossem duras, inflexíveis. Mas ninguém sabe o histórico do que foi que aconteceu e são dotados de uma sinceridade que fere. Geralmente, quando a filha de Obá está centrada na energia de Obá, porque se aqui tiver, digamos, uma filha de Obá diz assim, ah, mas eu não sou tão sincera, então você ainda está no caminho para chegar na energia de Obá, porque a energia de Obá é essa daqui, que eu estou apresentando aqui. O arquétipo 100% de uma filha de Obá é essa. Sinceridade que fere. Então, a filha de Obá ela não vai ter medo que falar. Então, se perguntar alguma coisa ali, geralmente uma filha de Oxum poderia contornar, minimizar, né? Até falar uma mentirinha, né? Porque às vezes um filho de Oxum, quando está em distonia com a frequência, gosta de uma mentirinha, de uma conversinha, né? Da fofoquinha, né? Vamos abrir assim o jogo, né? Um filho de Oxum, quando está em distonia com o campo energético, gosta de uma fofoquinha. Olha, filho de Oxum, Oxóssi, Xangô, quando está um pouquinho de distonia, gosta de uma fofoquinha, de uma conversinha, né? Assim, você viu o que aconteceu. Ou seja, ele não falou nada, mas provocou, né? Não falou nada. Você viu o que aconteceu, né? E aí vai, tá? Isso daí quando está em distonia, tá, gente? Então, quando a pessoa está centrada totalmente aí no campo de Obá, as filhas, elas são sinceras. É uma sinceridade que fere. Olha, esse desenho aqui, não gostei. Ah, mas eu demorei 3 dias. Não importa, demore mais 3, mas eu não gostei, né? Porque se fosse de um outro orixá, talvez, Oxalá, diz assim, ah, você demorou 3 dias. Ah, então tá certo, né? Pela paz, pela harmonia, pela união de todos, né, Pai? Então, sinceridade que fere.
Tá? Isso daí é um ponto o quê? De alerta, porque também isso daí pode ser, em algum momento da vida, um desequilíbrio. Em algum momento pode ser equilibrado, porque existem momentos que a sinceridade é muito importante, é o remédio necessário, mas aplicado em todos os ramos da vida, todas as manifestações da vida, pode às vezes cair num exagero, essa sinceridade exagerada. Possuem uma agressividade que é puramente defensiva. Às vezes, as filhas de Obá, elas adotam uma postura, a muralha, lembra da muralha? Que soa uma agressividade nas palavras, no modo de agir, mas na realidade é um modo de se defender, tá? De se defender. São bons companheiros e amigos fiéis. Ou seja, filhas de Obá são pessoas maravilhosas, gente. Quem são as filhas de Obá mesmo? Monique. São pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas. São amigas fiéis, leais, né? Companheiras. Às vezes são um pouco agressivas, mas é defensivo, tá? Vamos relativizar. Aspectos gerais. O dia, quarta-feira. Símbolos. Alfange, que é uma espada, o escudo de cobre. Ofá, que é um arco e uma flecha. Por que o arco e a flecha? Já expliquei na lenda de Oxóssi, tá? O metal é o cobre, tá? Então, o metal que vibra na energia de Obá é o cobre, tá? Elementos, o fogo e águas revoltosas. Já expliquei o fogo porque são as águas termais, tá? E águas revoltosas, consequentemente, no encontro com as águas. Domínios, amor e sucesso profissional, tá? Sucesso profissional é com Obá, tá, gente? Foco. Se quiser um sucesso profissional, pede. A gente vai fazer daqui a pouco a oração de Obá. Quem tiver precisando de sucesso profissional, de clareza na vida profissional, vamos fortalecer mais ainda. No secretismo é Joana d'Arc, né? E foi 30 de maio, tá? Quem comemorou 30 de maio, ok, né? Aqui, 30 de maio, por conta de Joana d'Arc. É só observar o arquétipo de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi uma líder, né? Para a época dela, é tanto que ela foi queimada na fogueira. Porque ela não desmentiu nada que ela falou, ela ficou fiel a todas as verdades que ela acreditava e preferiu ser queimada na fogueira a voltar atrás de qualquer tipo de coisa. Isso daí é uma filha de Obá, tá, gente? Joana d'Arc é o símbolo do que seja uma filha de Obá. Não volta atrás. Se estiver certo, o certo é o certo e morre pelo certo e acabou-se. Doa quem doer, inclusive ela mesma. Aqui tem algumas folhas. Iroko, que é essa folha daqui. Tem negamina, que é essa daqui, que é folha de fogo. Tem a folha de mangueira e de rosa branca. Essas são as folhas principais de Obá, tá? Nos livros, nos sites, enfim, vocês podem encontrar várias outras folhas. Mas as folhas principais da energia de Obá, então se uma filha de Obá quiser se aproximar mais da frequência desse orixá, quais as folhas que pode tomar? Aqui, pega a folha de mangueira, tá? Ou pega a folha de Iroko, ou pega a folha de fogo, ou pega a folha de rosa branca, tá? Essas são as folhas principais. Em que pese a folha de fogo, tem essa questão de fogo, não se preocupe que não vai queimar a pele ou algo parecido, não. Cores, vermelho, branco e amarelo e derivações. Isso daqui eu coloquei das várias nações, tá? Como o Fábio falou no vídeo de Xangô, existe Queto, tambor de Mina, Angola, existem várias manifestações dos africanos, né, aqui no Brasil, trazidos homens e mulheres que foram escravizados, né? E então, na linha de Queto, geralmente a guia, o fio de conta é vermelho. É um vermelho translúcido, tá? Não é um vermelho opaco, é um vermelho translúcido. Nas outras religiosidades, tem a questão do branco e do amarelo. Angola, às vezes Obá é o amarelo, tá? E tem algumas que misturam com branco também. Comida, o abará. Alguém gosta de abará? Tem o acarajé e o abará, né? Eu adoro abará, né? Então, o abará é uma comida típica que é como se fosse acarajé, só que ao invés de ser frito, é cozido, né? Na folha da bananeira. É bananeira? Da bananeira, né? Então, eu gosto bastante do abará. Então, o abará é a comida típica de Obá, tá? Então, as filhas de Obá, ou quem não é filha de Obá, quem quiser energia, então às vezes é aquela decisão que você precisa tomar no seu campo profissional
E você já sabe que Obá, ela atua muito forte no sucesso profissional. Então você vai, compra um abará, e quando você estiver comendo ali o abará, você vai mentalizando a frequência dessa orixá, que ela vai te ajudar, independentemente de você seja homem ou mulher, porque ela só é mãe de mulheres, mas ela ajuda homens e mulheres, todos os seres humanos. Saudação Obá Xirê, tá? Que representa a deusa da justiça ou a senhora da justiça. Oração a Obá. Então eu vou pedir para vocês mentalizarem o sucesso profissional, alguma abertura de algum campo material, tá? Principalmente o amoroso também, já que ela é do amor, né? Quem tiver aí solteira, solteiro, que quiser encontrar o grande amor, porque Obá só traz o grande amor, tá? E quem estiver já em algum relacionamento, fortalece o relacionamento também, tá? Então, Obá Xirê, Senhora das águas tempestuosas, ajudai-me a vencer os obstáculos em minha vida profissional e financeira. Obá Xirê, com vosso alfange afaste meus inimigos e a todos aqueles que desejam mal para os meus caminhos e aqueles que tanto amo. Obá Xirê, poderosa orixá que rege o amor, protege minha vida amorosa e traga sempre o entendimento ao meu relacionamento. Obá Xirê, poderosa guerreira, dá-me coragem e força para enfrentar os desafios diários e permanecer sereno com todos os que cruzam os meus caminhos. Obá Xirê. Axé para todos. A gente sempre fala o quê? O genérico do arquétipo. Obviamente que aqui é meio que parecido como se fosse um signo, né? Às vezes você, eu sou de touro, e ali tem aquele arquétipo de touro. Alguma coisa vai se encaixar mais forte com você, outras não. Então, aqui eu coloquei o arquétipo típico de uma filha de Obá. E aí vocês verificam em quais quesitos vocês se encaixam ou em quem encaixa alguém mais próximo de vocês, tá? Às vezes tem uma amiga que é filha de Obá também, e aí tem toda uma sintonia. Eu falei daquela questão da briga de orixás, porque geralmente as pessoas às vezes chegam aqui no Águas de Aruanda com essa fala, né? Assim, eu acho que os orixás estão brigando, estou tendo muita dor de cabeça, porque os orixás estão brigando. Mas é muito importante que a gente use o bom senso, principalmente no campo de orixás. Toda religiosidade que traz orixá, é muito importante que vocês utilizem o bom senso. Primeiramente que muitos daqueles que praticam a religiosidade de orixás não têm clarevidência, não têm clareaudiência, ou seja, não enxergam, né, mediunicamente, não ouvem mediunicamente e deixam passar às vezes várias questões aberrantes dentro de uma liturgia de orixás, em nome de orixá. Então muitas vezes ali não é nem o orixá, às vezes é um espírito de algum egum, né, de algum espírito desencarnado se passando por um orixá, porque os espíritos desencarnados podem se passar por qualquer coisa, assim como vários espíritos desencarnados se passam por pombagiras, que esse daí é o recorde de equívocos, né? Que tudo que faz em termos de promiscuidade, de bebedeira, sei lá o que for, foi a pombagira que incorporou, encostou, e por isso que a pessoa tomou o caminhão todo da escola e por isso que ficou com 10 num show, né? Eu já escutei isso de uma pessoa que veio aqui para um atendimento, diz assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque assim, toda vez que eu vou para um show, eu bebo aqui, daqui a pouco eu já não sei mais o que eu estou fazendo e às vezes eu fico com 10 pessoas. Eu disse, interessante, né? Interessante que não fica assim, o contrário, não fica assim, introspecto, não fica com ninguém, fica com 10, né? Aí eu disse, olha, tome cuidado. Aí eu tô achando que é a minha pombagira pedindo alguma coisa. Eu disse, olha, sua pombagira realmente ela tá pedindo uma coisa. Ela tá pedindo que você tome juízo, né? Ela tá pedindo que você tome juízo, porque sua pombagira ela tá muito longe. Ela tá bem distante disso tudo. Cuidado para você não estar sendo um veículo de algum tipo de espírito obsessor para se alimentar daquilo, e aí você se esconde atrás de uma entidade chamada pombagira para dizer que está fazendo isso ou aquilo outro. O arquétipo de Obá traz o senso de justiça, a seriedade, a moral e os bons costumes, mas não significa que você vai sair igual uma metralhadora disparando aí brutalidade para as pessoas, não, tá? Porque ela é a orixá também do amor. Então, como é que uma orixá do amor vai reverberar
batalhas, né? Então, a gente utilizar sempre o bom senso. Para a gente não cair em enganações, tá? Em charlatanismo, que isso daqui é uma religião, né? Um culto. Quando a gente fala de orixá, é um culto que às vezes as pessoas, né, são vítimas. Eu já fui vítima dessas questões, né? De charlatanismo. Então, a gente entra com fé e às vezes recebe charlatanismo, porque as pessoas começam a manipular a nossa fé e aí começa a escravizar energeticamente e espiritualmente a gente. Então, assim, é muito cauteloso quando a gente vai entrando na seara de orixás, campo energético, guias espirituais. Preste atenção, utilizem do senso crítico. Orixá, ele não fala, tá? Orixá, ele não dá consulta, tá? Infelizmente, a gente verifica alguns casos de orixás dando consulta, pegando senha, cobrando não sei quantos valores. Orixá não dá consulta. Orixá é uma manifestação de uma força da natureza. Primeiramente que orixá nem se incorpora, se manifesta, tá? Então já é uma outra questão, é uma força da natureza que atua no campo energético ali da pessoa e do ambiente. Então tomem cuidado com todas essas questões e utilizem o senso crítico. Não deixe desligado o senso crítico. Sejam críticos mesmo. Né? Na sua cabeça, observe ali o comportamento da pessoa, observe o comportamento da própria entidade em si, né? E avaliem efetivamente onde está o seu coração. Porque tem uma frase aqui de Pai Damião que ele diz assim: quem é de casa se sente em casa. Então, quando você pisar na sua casa, você vai se sentir em casa. Então, quando você pisar no seu templo, juntamente com os seus irmãos espirituais, seus irmãos de axé, você vai se sentir em casa. Cada um sempre vai encontrar o seu encaixe. Alguns encontram logo no início da jornada, outros demoram mais um pouquinho e outros desencarnam sem encontrar porque às vezes não observou os sinais da vida, tá? Mas eu acredito que enquanto estiver encarnado sempre há mestres colocando sinais para dizer assim, vá por aqui, comece pelo menos por aqui, depois você muda, né? Comece por essa escola, depois você pega a transferência para aquela outra escola, tá tudo certo. Tudo bem, gente? Então, muito grato. Qualquer dúvida, estamos à disposição sempre.